Fala galera, tudo certinho? Tudo beleza? Agora por tempo indefinido, né? Nós estamos aí nas videoaulas, né? Tempo determinado. Então vamos seguir aí o nosso trabalho, né, galera? É o seguinte, ó, eu provavelmente seja, se a gente não entrar de férias, essa talvez seja a última aula que eu faça com videoaulas, tá? Então eu devo a partir da semana que vem já adotar o Zoom, tá? Para a gente trabalhar aí, né, de maneira interativa na hora, né, ao vivo, beleza? Bom, eu ainda não adotei o Zoom com vocês, pelo menos para essa aula de sexta-feira, porque eu precisava terminar esse conteúdo de slides, né? A gente começou a aula na semana passada e eu acabei não terminando. Então eu prefiro terminar a videoaula, terminar a matéria tudo bonitinho, tudo certinho, e aí a gente entra ao vivo na semana que vem, tudo bem? Então tá, ó. Pessoal, então só para a gente continuar aí, a gente está nos agentes internos do relevo, né? Na aula passada, para você se lembrar, a gente trabalhou até a estrutura da Terra, os limites convergentes, divergentes e conservativos, tá? Então a gente vai seguir daí agora, beleza? Pensa o seguinte, a Terra ela tem dois movimentos básicos, o movimento interno e o movimento externo. O movimento interno são as forças que movem a Terra a partir do seu interior. Né? Então pensa, por exemplo, quando a gente analisou lá a estrutura da Terra, a gente viu que a gente tem a astenosfera, a gente tem o manto, né? Tem o núcleo e tal. Então os movimentos que acontecem dentro da Terra, eles vão ser considerados como agentes internos. Tá? A gente tem dois movimentos internos específicos, o tectonismo e o vulcanismo. Tá? Vamos começar então com o tectonismo, beleza? O tectonismo, pessoal, é o lento e prolongado movimento das placas tectônicas, tá? Atenção, lento e prolongado movimento. Isso significa que esse movimento ele não é sentido, a gente não consegue perceber. E essa é a grande diferença entre o terremoto e o maremoto e o tectonismo. Apesar do terremoto ele ser um tipo de tectonismo, ele é um tipo muito mais violento e um tipo muito mais rápido, né? Dá pra gente perceber, certinho? Então, o tectonismo, nesse exato momento, se você colocar um sismógrafo debaixo do seu pé, sismógrafo é um aparelhinho que mede o movimento da Terra. Você vai perceber que a Terra está tremendo, né? Então, esses movimentos sísmicos, né, que a gente chama, eles vão sempre acontecer, tá? Bom, o tectonismo, então, ele vai acontecer de duas formas básicas, viu, pessoal? O primeiro deles é a epirogênese, que é quando a gente tem o soerguimento ou o afundamento da superfície da mesma placa. Então, você tem uma placa tectônica só, e aí, por razões distintas, né, desde o movimento interno até o movimento nas áreas de fronteira de placas, né, enfim, por inúmeros motivos, a hiperogênese ela vai ser o soerguimento ou afundamento da mesma superfície de placa, tá? Para explicar melhor para você, deixa eu pegar um papel aqui para você ter uma noção do que eu estou falando, tá? O que é o soerguimento? Pensa que essa folhinha de papel aqui, ó, pensa que essa folhinha de papel, ela é uma placa, a mesma placa, né? Olha só, eu estou aplicando uma força, no caso lateral, e aqui eu estou tendo o soerguimento, né? Essa placa ela está soerguendo, ó, subiu, ó, ergueu, subiu. Agora, eu vou ter também o afundamento dessa superfície. Olha só o que está acontecendo com a minha folhinha. Ela está baixando. Então, se ela sobe ou se ela desce, eu tenho o afundamento ou o soerguimento. Tudo bem? Tudo isso acontecendo na superfície da mesma placa. Lembra que a pirogênese ela pode acontecer de várias maneiras. Desde a pressão lateral de placas, que afunda no meio, né? Até mesmo uma pressão embaixo, né? Que pode fazer com que essa placa ela suba. Tudo bem? Então tá. Se tiver dúvida depois você me chama lá, tá? Inclusive, pessoal, tô vendo que tem pouca gente me chamando, tá? Ou vocês estão entendendo tudo perfeitamente ou tá acontecendo alguma coisa, tá? Então fica esperto aí porque é matéria nova, é matéria complicada, né? Então não vacila não, tá? Me chama que a gente soluciona aí os seus problemas. Beleza? Então tá. Depois da epirogênese, a gente vai ter a orogênese. A orogênese, galera, é o lento movimento por forças laterais, só que de placas diferentes. Então ela é igual à epirogênese, só que se a epirogênese acontece numa placa só, a orogênese acontece em placas diferentes. Tá? Pode ser duas ou mais placas.
tá? A orogênese, ela pode ser uma orogênese antiga, da época da formação da Terra, por exemplo, o que possibilitou a formação da nossa Serra da Mantiqueira, da Serra do Mar, né? Que a gente vai ver em uma outra possibilidade, um outro capítulo. Ou ela pode ser recente, e ela pode formar os chamados dobramentos modernos, tá? Então, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia, os Alpes, né, lá na Europa. Então, são todas cadeias orogênicas, cinturões orogênicos, que são formados recentemente, tá? Então, lembra, a gente tem lá da formação da Terra e a formação recente também, tá? Então, aí no slide dá para você ver aí, ó, acontecem a formação de montanhas e dobramentos, né? Então, são grandes estruturas, áreas muito altas, no caso da orogênese recente, certinho? E pode ocorrer a subducção. O que é a subducção? Você tem duas placas, a gente explicou isso na aula passada, né? Você tem duas placas. Uma placa é mais pesada, certo? A outra é mais leve, certinho? O que vai acontecer então? Uma placa ela vai mergulhar, ela vai para a parte de baixo da outra, né? Ela vai ser abduzida, abduzida não, ela vai ser incorporada pelo manto, né? Ela vai se destruir, e enquanto isso essa parte de cima aqui, ó, ela sobe, ó. Ela sobe, então ela forma uma cadeia montanhosa. Tudo bem? Então esse também é um movimento orogenético. Todas as grandes cadeias montanhosas no mundo hoje, elas são formadas por orogênese. Então tá, seguindo aí, pessoal. Ainda dentro do tectonismo, a gente vai ter os dobramentos e os falhamentos. Isso vai depender um pouco da estrutura da rocha, né? Se a rocha ela é um pouco mais plástica, né? Ou seja, ela é moldável, ela é flexível, igual eu mostrei para vocês aqui com a folha, essa folha ela só é possível ela dobrar para cima ou para baixo, não sei se está enxergando direito aí, porque essa rocha ela é dobrável, ela é uma rocha plástica, a gente chama de rocha plástica, tá? Então acontece o dobramento, certo? Já o falhamento é quando a rocha é tão dura que ao invés dela dobrar, ela quebra, ela se parte. Não sei se você está enxergando aí, né? É que eu não estou enxergando eu direito. Então, ó, você tem aqui o movimento dentro dessa placa e ela quebra, tá? Então, esse falhamento vai acontecer em rochas mais duras, tá? Em rochas mais, né, enfim, mais rígidas. Tudo bem? Aqui depois no slide tem uma explicação um pouco mais profunda de dobramentos e falhamentos, tá? Dá uma olhadinha, depois você dá uma pesquisada na apostila também. Se você tiver dúvida, fala com a gente que a gente soluciona para você, tá? Por conta do tempo eu não vou me alongar muito aqui não, certinho? Então tá, seguindo aí, pessoal. A gente tem os abalos sísmicos, né? Por que eu estou chamando de abalo sísmico? Porque esse é um movimento rápido que a gente consegue ver e que a gente consegue sentir. Ah, João, você está falando de terremoto. Sim, mas não só de terremoto, eu estou falando também dos maremotos, né? A diferença básica é que o terremoto ele acontece na Terra, no continente, e o maremoto ele acontece na crosta oceânica, tá? Ou seja, no mar. Ô, João, e eu ouvi falar que o tsunami também, né? O tsunami é uma onda gigante provocada por um abalo sísmico no oceano. Ou seja, acontece um maremoto no oceano, geralmente, né? Acontece um maremoto no oceano e esse maremoto ele vai chacoalhar a água e vai fazer com que a água ela se torne num tsunami. Certinho? Esse abalo sísmico ele tem três causas básicas. As causas vulcânicas, ou seja, um vulcão que entra em erupção e causa um terremoto. Tá? Lembra que as forças que estão dentro da Terra elas são muito fortes, elas estão pressionando muito, né? Às vezes você tem só um buraquinho para passar o magma e você tem uma grande quantidade de magma forçando. Então, quando você tem essa força, né, isso pode provocar também um terremoto, um abalo sísmico, tá? Essa causa ela pode ser uma causa tectônica, ou seja, do choque ou afastamento de placas. Então, pode acontecer um terremoto também, né? O caso, por exemplo, do Japão, enfim, do Haiti. E os desmoronamentos internos. Pensa o seguinte, o terremoto ele não acontece na superfície, ele acontece embaixo, muitas vezes. Então ele vai acontecer a 2, 3, 15, 20 quilômetros de profundidade. O terremoto ele não acontece ali na parte de cima, ele vai acontecer embaixo. Então se ele acontece embaixo, essa tensão que acontece entre as placas, olha só o que eu estou fazendo, ó, as placas elas estão tensionando, né? Essa tensão que está acontecendo pode fazer com que uma rompa, né? Quando essa rompe, pode acontecer um desmoronamento interno e pode acontecer
um terremoto ou um abalo sísmico, tá? A intensidade ela é variável, ela é perceptível pelo sismógrafo, que a gente falou agora, né? Aquele aparelhinho que mede os sismos, né? Os terremotos. E essa intensidade ela é medida na escala Richter, né? A escala Richter ela vai de 0 a 10, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês os principais terremotos que aconteceram no mundo já, vai de 0 a 10, e quanto mais próximo de 10, pior é o terremoto. Tá? Lembrando que um terremoto na escala Richter de 4 pontos, mais ou menos, já é o suficiente para trincar uma parede de casa. Tá? Então, os nossos terremotos que acontecem aqui, né, os tectonismos que acontecem aqui, eles geralmente são abaixo de 4 pontos, por isso que a gente nem sente. Certinho? Agora, pessoal, a gente tem alguns conceitos que são importantes para a gente entender também os terremotos, tá? O primeiro conceito é o conceito de hipocentro. O hipocentro é onde acontece a tensão, onde acontece o choque. Lembra que eu falei para você que o choque ele não acontece na superfície, ele acontece nas estruturas mais abaixo, né? Então, onde tem essa ruptura mais abaixo, né? Ó, tensão, tensão, né? Onde acontece essa ruptura na parte mais abaixo, a gente tem o hipocentro, tá? Quando essa estrutura mais abaixo ela se rompe, esse alívio de tensão, porque ó, você tem tensão, né? É igual quando você tá forçando aí a sua mão na outra. Quando você tem esse alívio de tensão, ó, aliviou, né? Esse alívio de tensão ele provoca ondas, né? Essas ondas, né, magnéticas, enfim, como prefiro dizer, essas ondas elas vão chegar na superfície, tá? Então, quando essa onda ela chega na superfície, o ponto específico da superfície onde essa onda ela chega com mais força é o que a gente chama de epicentro, tá? Então, o epicentro de um terremoto ele é o ponto exato na superfície onde o terremoto ele é mais sentido, tá? Mas lembra, é onde ele é mais sentido, é onde o terremoto ocorre, ele ocorre no hipocentro, certinho? Bom, e por fim a magnitude, que é a quantidade de energia liberada por esse tremor, tá? Que é a magnitude que ela é medida na escala Richter, certinho? Uma última coisinha antes da gente mudar de slide, pessoal. Um terremoto ele vai ser mais ou menos intenso dependendo da distância entre o hipocentro e o epicentro. Então, ó, você está vendo aí que o de cima, ó, estou mexendo aqui agora, é o epicentro. E o de baixo que eu estou mexendo agora é o hipocentro. Quanto maior a distância entre o hipocentro e o epicentro, né? Quanto maior a distância, maior o espaço para propagação de ondas. Então esse terremoto ele vai ser mais leve, certo? Mesmo que tenha uma magnitude enorme, aí, tipo 10 graus na escala Richter, se eu tiver uma distância muito grande entre o hipocentro e o epicentro, né, esse terremoto ele não vai ser muito sentido. Agora, qual que é o problema? É quando o terremoto ele é muito forte e nós temos o hipocentro muito próximo do epicentro, né? Então, por exemplo, no Haiti, quando a gente teve um terremoto lá em 2010, o hipocentro estava a 3 quilômetros do epicentro, né? Então, essa pequena distância fez com que um estrago enorme acontecesse. Certinho? No caso do Brasil, por exemplo, a gente já teve um terremoto de 9 graus na escala Richter. Mas primeiro, ele aconteceu na Amazônia e a distância entre epicentro e hipocentro ela era de 60 quilômetros. Então, nem deu para sentir direito, tá? Então tá, ó, aí uma imagenzinha falando aí dos dobramentos, né? Você está vendo a pressão numa placa, o que pode acontecer nela aí embaixo, tá? Depois se quiser pausar, dar uma olhada com mais calma, você fica à vontade. E aí a gente chegou no vulcanismo, né? O vulcanismo, pessoal, é a ascensão de material magmático jovem, ou seja, magma, lava, até a superfície, tá? Só que esse material magmático não é só a lava, né? Pode ser os gases que saem dessa lava, pode ser o sólido, as rochas que saem dessa lava, e também os líquidos, no caso a própria lava, o próprio magma, tá? A diferença entre lava e magma é que lava é um nome mais coloquial, um nome mais baseado em senso comum, tá? Mas é um material magmático jovem aí que vai para a superfície. Beleza? Gente, se você está numa região vulcânica e esse vulcão está entrando em erupção, você tem que ter medo, lógico, dos 3 elementos, né? Mas eu julgaria para você aí que os sólidos eles são mais complicados. Por quê? Porque quando um vulcão ele expele rocha, essa rocha pode cair na tua cabeça,
né? Agora, aquilo que pode matar mais rápido e pode causar danos mais rápidos são os gases, né? Porque muitos desses gases expelidos pelos vulcões, eles são tóxicos, tá? Então pode matar, tipo, de uma hora para outra, tá? O que a gente menos tem que ter medo são os líquidos, né? A lava, porque se a gente tem carro, a gente pode fugir dela, né? Bicicleta, enfim. Bom, tá. Vamos parar de viajar aí. A orogênese e a hiperogênese e o movimento divergente das placas, ou seja, a separação das placas, ela pode causar vulcanismo, tá? Ou seja, quando a placa se separa, você tem a ascensão, quando a placa se separa, você tem a ascensão de material magmático, certinho? Tanto a orogênese quanto a hiperogênese também pode provocar vulcões, tá? Esses vulcões, pessoal, a gente tem uma noção um pouco errada, porque às vezes pensa vulcão, a gente pensa numa montanha expelindo lava, né? Isso que a gente fala de montanha expelindo lava é o edifício vulcânico. Realmente, é um cone, né, geralmente formado pelo próprio vulcão, tá? E esse cone ele expele lava por dentro. Mas a gente também tem os chamados derramamentos basálticos. Ou seja, quando a gente tem uma fissura, né? Então dá uma olhadinha aí no meu dedo, ó. Não sei se está enxergando, ó. Quando a gente tem uma fissura, ou seja, ó, separou os dedos. Essa fissura ela pode ter quilômetros de expansão, né, de tamanho. Então, nessa fissura pode passar o magma, pode passar o material magmático. Então, nessa fissura não necessariamente é um vulcão, tudo bem? A gente vai ver mais para frente que a formação do terreno do interior de São Paulo inteira, né, é formada por derramamento basáltico. Então, nas últimas erupções vulcânicas que a gente teve no Brasil, a gente teve o derramamento de basalto em cima dessas estruturas. Tanto é que a região de Ribeirão Preto, de Campinas, a gente chama de planaltos arenítico-basálticos. Ou seja, você tem a formação de rocha sedimentar e em cima da rocha sedimentar você tem o derramamento de basalto, que é o derramamento vulcânico. É como se fosse uma cobertura de bolo, né, que vai se aplicar em cima da rocha que existia antes. Beleza? Mas calma, depois a gente vê isso com mais tranquilidade. E por fim, o Círculo de Fogo do Pacífico, que é uma das áreas principais de escapar magma, né? É uma das principais áreas ali que existe vulcanismo no planeta hoje. Tá? Vou mostrar na imagem para vocês. Bom, aqui uma imagem que mostra um terremoto prestes a acontecer, né? Você pode ver que você tem a pressão lateral aqui no A, na B essa pressão já é maior, até que na C você tem a ruptura da rocha. Perceba, gente, ó, a ruptura ela vai acontecer, olha lá, cadê? Dê setinho, ó. Ela vai acontecer aqui no hipocentro, ó, na parte de baixo. Esse hipocentro também é chamado de foco, tá? O epicentro é o ponto imediato, paralelo, né, na superfície, onde é mais sentido esse terremoto, certinho? Então tá bom. Olha só, galera, um mapa mostrando a sismicidade mundial. O que significa isso? Os pontos onde nós temos mais terremotos, né? Percebam que a gente tem um ponto aí na Ásia, ó, no Pacífico, ó, que está mais gordinho, né? Essa área é o chamado Círculo de Fogo do Pacífico, tá? Ela vai começar nessa área aqui que eu estou passando a setinha e ela vai terminar do outro lado do mapa. Lembra que o mapa que o mundo ele é esférico, então uma parte ela se encontra na outra. Então olha só, ó, ela vai continuar do outro lado, ó, aqui na costa dos Estados Unidos, na América do Sul. Então a gente chama de Círculo de Fogo do Pacífico porque se juntar uma parte na outra dá uma espécie de anel, uma espécie de círculo, certo? Ó, os maiores sismos do mundo, depois você dá uma olhada com mais calma, né? A gente tem aí os maiores em magnitude e em destruição, em mortes, né? Enquanto os que têm maior número de mortes, eles acontecem na China, ó, esse primeiro gráfico, os que têm maior enfim, magnitude, eles vão acontecer exatamente no Círculo de Fogo do Pacífico. Olha só nessa imagem aqui, os maiores sismos do mundo, ó. Aqui, essa área aqui, ela vai formar um círculo, um anel. Ele é imperfeito, né? Mas mais ou menos para você ver aí, tá? Então depois você analisa aí os maiores terremotos por magnitude. Aqui tá em vermelhinho, ó, Sendai, Japão, porque eu retirei de uma reportagem de um terremoto que aconteceu no Japão em 2011, certinho? Então por isso que ele tá em vermelhinho, mas não tem nada de especial, tá? Bom, para a gente ir fechando a aula, a gente tem agora os agentes externos de relevo. Tá? Os agentes externos, eles vão ser ali fatores que modelam a rocha por fora. Basicamente, pessoal, a gente tem dois tipos de agentes externos também. Tá? O intemperismo, que é o lento e gradual processo de alteração das rochas,
tá? Ou seja, o intemperismo é algo que você não consegue ver, e a erosão é algo mais rápido, mais abrupto, mais intenso que você consegue enxergar, tá? Se você associar aos agentes internos, o intemperismo ele equivale ao tectonismo, que são movimentos lentos que você não consegue perceber. E a erosão, ela se equivale ao terremoto, ao abalo sísmico, que é um movimento rápido que você consegue enxergar, certinho? Pessoal, dentro do intemperismo, a gente vai ter o químico, que é a água através das precipitações, você tem uma alteração química das rochas. Por que química, pessoal? Porque a água ela tem elementos químicos específicos dela, né? O H2O lá e tal, mais outros elementos, né? Por exemplo, a chuva ácida. E as rochas elas também são elementos químicos específicos. Então, a ação da água na rocha ela provoca essa dissolução dessa rocha, que é o que a gente chama de intemperismo químico. Tá? Então ela meio que derrete, tá? Lembra que o intemperismo é algo que acontece ao longo de milhares ou até milhões de anos, você não consegue ver isso, tá? A gente vai ter o intemperismo físico, que é a dilatação, contração da rocha em função de diferente temperatura, mas também em função, por exemplo, da ação mecânica, ou seja, o vento, né? Quando ele bate com força nas rochas, quanto mais ele vai batendo, quanto mais tempo vai passando e vai batendo, ele vai fazendo uma alteração mecânica nessa rocha. Então, por exemplo, as dunas, as areias, os desertos, eles vão ser formados por intemperismo físico, tá? Então, em área que chove muito, por exemplo, Poços de Caldas, você tem o intemperismo químico. Você pode ver que as montanhas de Poços de Caldas, elas estão todas arredondadinhas, elas são todas abauladinhas. Por que elas são arredondadinhas? Porque você tem o intemperismo químico. A chuva fez com que isso acontecesse. No físico, é a ação mecânica, principalmente, e a dilatação e contração das rochas. Por isso que ela forma as areias, né? As areias, elas são características de intemperismo físico. E por fim, galera, a gente vai ter o intemperismo biológico, que ele é provocado por seres vivos, né? Por exemplo, as raízes de planta, os pequenos animais, né? Formiga, cupim, né? Então isso tudo pode provocar danos enormes, né? Numa área, beleza? Então, intemperismo biológico. Olha só nessas imagens, galera, as dunas acima, onde predomina o intemperismo físico, o deserto, não chove. E embaixo do domínio de Malhos de Moço, a gente vai ver depois com mais calma, aqui predomina o intemperismo químico, tá? Você pode ver que essa aparência dessa montanha aqui é aqui na nossa região, foi eu que tirei essa foto. Ela é arredondada, ó, ela é desgastada, né? Você tá vendo essa linha que está acontecendo aqui, ó, você está passando? Isso aqui é uma linha para passagem da água, né? É um sulco. Então, quer dizer, essa montanha ela está derretendo. Num futuro não muito distante, a tendência é que essa montanha ela se derreta toda, por conta da ação da água da chuva, tá? Ô, João, e para onde vai esses restos de montanha que estão se degradando? Você está vendo essa linha aqui embaixo, ó, que eu estou passando para você aqui agora? Ó? Essa linha aqui é um rio, né? O rio nada mais é do que uma calha, né? Onde os processos de intemperismo que acontecem lá em cima, eles se depositam, né? Você já ouviu falar, por exemplo, na época da mineração em Minas Gerais, que a gente encontrava ouro na beira de rio, né? O ouro, pessoal, ele está nas montanhas, ele está nos veios das montanhas. Como que ele foi parar no rio? A partir do desgaste do intemperismo químico dessas rochas. Então, esse desgaste das rochas foi levando o ouro para o fundo dos rios. Ah, João, por que a gente não encontra mais ouro no fundo do rio? Porque o povo tirou tudo, né? Então, para aparecer ouro no fundo do rio de novo, vai demorar. É um processo que demora muito tempo. Tá? Lembre, o temperismo ele é lento e gradual. Não dá para você ver, não dá para você enxergar. Olha só um morro testemunho, né? Para você ver o impacto que a gente tem do intemperismo. Tá? Então, ao longo dos anos, esse morro ele foi se degradando e ficou só um testemunho, só uma partezinha ali do morro, tá? Bom, a gente tem a erosão a gente vai tratar num outro momento, tá? Que a gente vai falar de impactos socioambientais nas cidades, mas a gente tem dois exemplos aí de erosão, tá? De agentes externos. Desculpa eu não colocar o nome, tá? Mas tem aí erosão, é processo erosivo. As ravinas e as ossorocas são dois desses processos, tá? As ravinas, elas são pequenos buracos, pequenos sulcos, né? Sulco é linha que é aberto no solo por conta da erosão superficial, geralmente água de chuva. Você tira a proteção vegetal do solo, tipo, tira a árvore, você desmata,
né? E a água da chuva ela vai provocando esses sulcos, né? Esses buracos, né? No solo. Só que esses buracos eles são superficiais. Já as vossorocas, elas são extremamente destrutivas, tá? E aqui está falando que ela é formada por sulcos de erosão linear, mas esses sulcos eles vão atingir o lençol freático. Então eles vão atingir as chamadas águas subterrâneas, tá? Então é um processo mais grave, é um processo que pode trazer ali inúmeras perdas, inclusive perdas de vidas, que pode acontecer de uma hora para outra, tá? Olha só uma imagem de uma vossoroca, tá? Essa foto também foi eu que tirei, é no município de São Paulo, do município de São Pedro, que fica no estado de São Paulo, fica perto de Rio Claro, de São Carlos e tal. Gente, essa área toda aqui que você está vendo barranco, você está vendo morro, ela caiu, ela cedeu, né? Você está vendo esse curso d'água aqui embaixo? Ó? Esse curso d'água é lençol freático. Ele estava no subsolo. Então, quer dizer, essa área toda ela desabou, ela caiu por conta de uma vossoroca. Tá? A vossoroca ela pode acontecer tanto por conta de peso em cima, numa área que é uma área vulnerável. Nesse caso aqui em São Pedro, construir um bairro numa área onde não poderia construir. Ou seja, o peso ele provocou esse solo cedendo. E pode acontecer também, galera, do lençol freático ele subir. Ele vai subindo, né? Então, quando ele vai subindo, ele vai comendo o solo por baixo, tá? Então, o fato dele comer esse solo por baixo, ele dissolver esse solo por baixo, pode provocar uma instabilidade e pode acontecer a queda. Essa vossoroca, galera, ela aconteceu em 6 meses, né? Então, começou trincando as casas, começou trincando as paredes das casas, depois começou a abrir ravina. Ravina é só um sulco, né? Começou a abrir ravina e da ravina começou a abrir a cratera. Essa cratera ela se transformou nessa vossoroca gigante aí, tá? Gente, essa foto eu tirei para vocês verem a dimensão da vossoroca. Você vai falar assim, ah, mas é pequenininha, né? Olha, essas figurinhas que estão aqui são crianças, ó. Essas crianças elas estão subindo a vossoroca para depois escorregar. Sabe quando você fazia que você colocava o papelão embaixo da tua bunda e descia escorregando o morro, né? Essa molecadinha aqui estava fazendo com garrafa PET. Eles amassavam a garrafa PET e desciam escorregando aqui. Você imagina o meu desespero ao ver essas crianças escorregando aqui. Ô, isso aqui é alto pra caramba, cara. Ó, essa última criança que tá aqui, ela devia estar o quê? Uns 5, 6 metros de altitude. Né? 5, 6 metros é um prédio de 2 andares, cara. Você imagina que loucura essas crianças escorregando aqui, né? Mas enfim, né? Essa molecada é meio doida, né? Então, tava brincando com perigo aí. Beleza, galera? Bom, então é isso. Ó, vou terminar a aula por aqui, vou fechar por aqui. A gente fechou esse capítulo agora, que é agentes internos e externos. Na próxima aula a gente deve estar trabalhando o Zoom, tá? Se a gente não entrar de férias. Se a gente entrar de férias depois da volta das férias, a gente volta com isso. Beleza? Então, ó, vou postar a videoaula para vocês agora. Vocês olham com calma, com tranquilidade. Vou passar alguns exercícios e amanhã eu estou à sua disposição para tirar suas dúvidas, tá? Pessoal, por favor, não é brincadeira, tá? Tira a dúvida, não leva a dúvida para casa, tá? Faça o exercício, é uma matériazinha chatinha, meio complicada, então não brinca com isso não, certinho? Então tá bom, meus queridos, um grande beijo, um grande abraço, se cuidem e precisar a gente está à sua disposição, beleza? Um beijo enorme. Tchau, tchau. Até mais, se cuidem.